Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco editado para podcast. Logo mais tem reprise também na Plena TV. São 7h08 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa mais uma edição de hoje, mais uma edição do Folha no Ar, hoje, quarta-feira, 7 de janeiro. E olha, para quem estava gostando aí do invernico, daquele clima bem atípico dentro do verão, pode dar adeus aí a temperatura baixa. A partir de hoje, sol com 31 graus de máxima para Campos, mínima de 21 graus, a máxima de 31. Não tem previsão de chuva para hoje. E para os próximos dias, também temperatura, variando entre 30 e 33 graus, com sol, sem previsão de chuva aí pelos próximos dias, segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, né? 7h09. No programa de hoje temos o prazer de receber, já vamos conversar, com o coordenador geral do Sindipetro NF, Sérgio Borges. Vamos falar sobre vários assuntos, a luta da categoria, mas antes de abrir a pauta aqui, a gente vai comentar sobre o posicionamento. E assim, para quem acompanha a programação da Folha FM, né, toda terça e quinta-feira nós temos aqui o Pod Povo, que é o podcast do Sindipetro, né, com o comando do Sérgio Borges, e a gente fala sobre vários assuntos, sobre vários temas que não só pertencem ou são pertinentes aí à categoria de petroleiros da nossa região e do país, mas como assuntos pertinentes à sociedade, à comunidade como um todo. E nós vamos abrir o programa falando sobre essa invasão dos Estados Unidos a Cuba e o sequestro, a captura lá do presidente Maduro, na visão da força sindical, da força dos trabalhadores, como que o sindicato enxerga e vê essa crise, esse avanço aí desse imperialismo do presidente Donald Trump. O que as pessoas confundem muito é que, assim, até o momento, não há uma declaração oficial do presidente dos Estados Unidos de fazer prevalecer a democracia no país. Não há nenhum posicionamento contra a nova eleição. Pelo contrário, a vice-presidente assumiu e já enviou uma carta aí, de apoio estendendo aí hasteando a bandeira branca com o presidente americano. Vamos entender como é que o Sérgio, como é que o sindicato vê esse movimento. E aí a gente entra na pauta dos trabalhadores sobre, primeiro tema, esse resultado dessa última greve geral que movimentou toda a categoria pelo país,
nos últimos 16, no último mês de dezembro, em pelo menos 16 dias de greve. Natal, foi tudo, né, de muito trabalho para a categoria. Vamos falar também de outras conquistas e lutas que foram vencidas em 2025, num balanço aí das ações do sindicato. E, por fim, vamos pedir ao Sérgio Borges também para trazer aí algumas projeções, algumas previsões do que o sindicato vai fazer para 2026. Tem vários temas, como aquelas PEDs, né, que é um plano de equacionamento de déficit, está ligado a Petros, né, que é referente à previdência dos trabalhadores. Também a PLR, a participação no lucro resultante, e também um novo plano de cargos e salários da categoria. Mas, Sérgio, obrigado pela sua presença, você é sempre bem-vindo a essa casa, a gente está sempre juntos aqui no Pode Povo e hoje, né, podendo bater mais um papo no Folha no Ar. Já vou trazer o seu bom dia, só trazer as manchetes aqui rapidamente do jornal Folha da Manhã, né? Hoje o impresso já está nas bancas desde cedo, com a edição impressa, né? Desde cedo, nas bancas e também nas casas dos assinantes. Eu pedi a Marcela aqui uma força, porque eu estava na dúvida da pronúncia aqui de quem pode ser o novo governador. Daqui a pouco então a gente fala aqui, mas Marcelo já conseguiu, obrigado, valeu, Marcelo. Capa do jornal Folha da Manhã: sem lei estadual, cidades perdem recurso do Fundeb. Segundo o prefeito Vladimir, só Campos perdeu cerca de 30 milhões de reais, né, desse Fundeb por falta de uma lei que tem que ser feita pelo estado do Rio de Janeiro. Pedaço de fachada de imóvel cai no centro, o efeito aqui do tempo, né? Um imóvel desses mais antigos, caiu aqui no centro, não feriu ninguém, mas está interditado ali o local. Ex-senadora vê esgoto da política no caso Master, é o caso do Banco Master. Luiz Helena esteve ontem aqui neste Folha no Ar. SOS Atafona reforça a luta contra avanço do mar, em ato público realizado também lá no balneário, em homenagem aí, né, várias homenagens a Soninha Ferreira. Crise entre Venezuela e Estados Unidos pode impactar o norte fluminense. Vamos falar sobre isso já com um petroleiro, com um representante da categoria de petroleiros que está aqui com a gente, que é o Sérgio Borges, coordenador do Sindipetro NF. Tem uma foto aqui também que é do jornal Folha da Manhã, está na capa aqui. Perigo, uma cratera chama a atenção, me preocupa quem passa pela rua Doutor Felipe Web, no TUF. Para alertar os transeuntes, a área chegou a ser isolada com faixas e cones. Moradores das imediações reclamam, né, que a situação ali tem causado sérios problemas. Foram as chuvas que caíram aí e o asfalto cedeu próximo a uma baia daquela e, né, tá ali todo esburacado ali. Na capa da Folha, Castro quer Michione como governador tampão. Tá na página 4, todos os detalhes do que vai ser, né, essa mudança em virtude até 4 de abril. Qualquer um que esteja ocupando cargo público tem que desincompatibilizar para se candidatar. E aí, no caso, pretenda concorrer a algum cargo eletivo nas próximas eleições. Então, como o vice-governador, né, já assumiu o seu cargo lá no Tribunal de Contas do Estado, o Pampolha, a ideia era que o presidente da LERJ assumisse, né, o Rodrigo Bacelar. Em virtude da unha e carne, essa operação ele não vai poder naturalmente assumir. E
o Delaroli, que é o presidente interino da Alerj, no caso interino, não pode, então assume o presidente do TJ. E aí Castro quer já que Michone seja aí o governador tampão nesse anúncio aqui que está na página 4 do jornal Folha da Manhã. Ainda no jornal, tá aqui, ó, cotado a vice, Vladimir conversa com pais. Está na página 3 do jornal também. São algumas das manchetes do jornal, algumas das notícias que estão aqui no impresso de hoje do jornal Folha da Manhã. 7h17. Meu caro Sérgio Borges, que prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela sua visita. E eu fiquei assim, eu estava conversando com você agora aqui quando você chegou, né? Eu falei, rapaz, eu ficava só acompanhando as notícias. Mais um dia de greve. E a gente falava aqui no Pode Povo. Não, Nogueira, vamos para greve. Depois a gente falou ao vivo em pelo menos 2 podcasts daquele, você lá no L Porto, movimentando aquela turma, conscientizando a categoria da importância da paralisação. Antes da gente entrar nessa pauta toda aí que eu quero falar, e eu ficava aqui, ó, rapaz, Natal já vou embora, todo mundo tá lá, de greve, não tem essa história. Depois veio mais um pouquinho, falei, daqui a pouco vai ficar novo também. E você falava aqui, Nogueira, não tem festa com essas demandas que nós estamos passando e que a gente não consegue dialogar com a Petrobras. Quer dizer, isso vem ao longo do ano inteiro a gente falando, né, das tentativas, reunião, proposta, documento que foi enviado a Petrobras, a sua diretora Magda Chambriard, e ela sequer respondia, e aí teve que responder pelo último recurso, que é a greve. Mas antes de falar de greve, deixa eu trazer seu bom dia primeiro, né, saber como é que foram, então, não Natal, sei que foi de luta, mas como é que foi a passagem de ano, tudo bem? Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes aí da Folha FM, um prazer estar aqui novamente com você, batendo esse papo, trocando uma ideia sobre os assuntos importantes aí, não só para a categoria petroleira, mas também para toda a sociedade, em especial aqui nosso povo de Campos e do Norte Fluminense como um todo, né? Final de ano foi isso, Cláudio. Final de ano atípico, muita luta, mas também assim, a categoria consciente da necessidade de ter que fazer um enfrentamento para conquistar os seus anseios, né? Agora, de lá para cá, a gente também conseguiu descansar, né? Você fez uma pergunta aí, e ontem eu estava numa conversa com um amigo, estava me perguntando, pô, você conseguiu pelo menos o último final de semana parar com a família? Eu falei, deu para respirar. Pelo menos o último final de semana, a gente se reuniu, conversou, compartilhou aqueles momentos em família, como a gente sempre faz, e deu para recuperar as energias. Essa semana nós já estamos de volta aí, né, Cláudio? Não. Com tudo. Porque assim, as pessoas acham, porque os caras já estão fazendo greve, tudo é greve. Não, a coisa não é bem assim. Não é assim, né? Não é nada assim. A greve é sempre o nosso último recurso, né? A gente, antes de fazer uma greve, tem toda uma campanha, a construção de uma campanha que começou em maio de 2025. Então, não foi uma campanha unicamente em dezembro. A gente faz uma série de assembleias, porque os sindicatos do Brasil todo, eles têm um método muito democrático para construir sua pauta de reivindicações. A gente começa com assembleias para a eleição dos delegados de base, que são os trabalhadores de cada regime, cada base, cada plataforma, que vão levar pautas locais. Aí depois a gente faz o congresso regional e cada sindicato do Brasil inteiro faz seus congressos regionais. Aqui no nosso caso é o CONGRENF, Congresso Regional dos Petroleiros e Petroleiros do Norte Fluminense. E nesse congresso a gente elege uma pauta local, uma série de itens. Então, quando a gente chega para pedir um reajuste, de onde que vocês tiraram esse reajuste? Foram os trabalhadores que propuseram aquele índice de reajuste. De onde vocês estão pedindo esses benefícios? Não é uma coisa do sindicalista, é do trabalhador. Depois isso sobe para uma plenária nacional, e nessa plenária nacional a gente conversa com essas pautas locais de diversos estados do Brasil. Vem gente da Bahia, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Então, de todos os estados brasileiros,
E lá a gente elege uma pauta nacional que é entregue à Petrobras. Isso mais ou menos ocorre aí, isso leva aí pelo menos uns 2, 3 meses e entrega-se à Petrobras. Antes mesmo de agosto, essa pauta chega, ela já sabe o que a gente está reivindicando e começa uma longa campanha de negociação. Quando a gente chega num limite negocial que a gente chama de impasse, ou seja, quando na mesa de negociação a gente não consegue dialogar mais com a empresa, é que a gente utiliza esse recurso. Mas antes disso, teve muito papo, teve muitas reuniões, são diversas reuniões, teve tentativas de conversa, até com intermediação do próprio judiciário, para ver se ajudava, mas infelizmente esse ano todas essas tentativas foram frustradas e a gente teve que fazer essa greve. E a greve mostrou a força da categoria. Sim, isso aqui é interessante, a gente quer falar sobre isso. Vamos lá, é bem arrogante essa Magda, eu achei que ela ia dialogar com, né, sei lá, mas tá mais patronal do que outra coisa. Porém, antes de entrar na greve, que eu quero explorar bem para saber e para entender como é que foram os resultados, foram 16 dias, como é que foi a adesão, isso tudo. Me fala o que o sindicato, como que o sindicato viu esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela com a captura do presidente Nicolás Maduro. Como é que o sindicato reage a esse ataque? E assim, até tem que acrescentar e colocar claro, o presidente dos Estados Unidos deixando muito claro, muito assim. E aí você vai para a internet, aí desanda a conversa toda, aí é desanimador. Então eu recebi um vídeo de um deputado de São Paulo falando, né, da preocupação do presidente Trump com o povo venezuelano. Em momento algum, Trump declara que quer salvar aquele povo de alguma coisa. E aí a gente já começa a entender a posição de cada um. O bom da internet é isso. Como você disse aqui, vou deixar você falar ao vivo, você disse que, Nogueira, as pessoas perderam o medo de passar vergonha. Estão encorajadas para passar vergonha, que cada comentário que tem um vídeo que eu fiz também, tentando explicar a situação, esse avanço, essa coisa de soberania, e daí a pouco o cara fala, mas a Venezuela não tem soberania nenhuma. Aí desanima, né? Porque você vai explicar o que é soberania. Soberania é diferente de democracia, isso são coisas distintas. Então não dá para você entender e tentar explicar essas pessoas para entender. Mas como que o Sindipetro viu esse ataque, essa captura e agora o julgamento do Maduro? Como é que está a reação do Sindipetro com relação a essa ação dos Estados Unidos? Então, Cláudio, a gente olhou com muita preocupação, né? Era um movimento que o próprio Estados Unidos já vinha fazendo já desde o ano passado, iniciando com aquela desculpa de combate ao narcotráfico, né? Que é uma coisa absurda, porque a título de informação, e aí tem que pesquisar, gente. Não dá para a gente ficar fazendo boato na internet sem ter informação. A última informação que a gente tem no levantamento de uma pesquisa sobre o tráfico de droga internacional, a Venezuela representa menos de 1% do tráfico de cocaína internacional. Então não foi por motivo de combate ao tráfico. Mas desde o ano passado, os Estados Unidos vinham combatendo embarcações venezuelanas com essa desculpa de combate ao narcotráfico. Em sua grande maioria, quem pesquisava as mídias alternativas, porque a mídia hegemônica também ela está com uma linha muito direcionada, inclusive a todo momento se referindo ao Nicolás Maduro como um ditador. E aí eu queria fazer um parêntese aqui, né? Eu discordo de muita coisa que o Maduro faz, tá? Para deixar claro aqui, eu não apoio o governo Maduro em sua totalidade, porque ele tem métodos lá que são questionáveis, inclusive o processo eleitoral em si. Então nós, da esquerda brasileira, a gente questiona o processo eleitoral, a última eleição do Maduro. Mas, enfim, o povo venezuelano tem o direito de decidir sobre sua própria democracia. Isso que é o conceito de soberania, o próprio povo.
E nesses ataques, que inicialmente foram concentrados, no início do ano a gente foi surpreendido com essa invasão do governo americano, né? Eu lembro que eu estava justamente nesse período de folga, eu falei assim, poxa, agora eu vou descansar um pouco mais. Eu estava na praia, Cláudio, quando as pessoas começaram... Eu fiquei... Descanso carregando pedra. Eu desliguei a internet do meu celular, falei assim, pô, desliguei a internet do meu celular. Então não estava recebendo WhatsApp, não estava vendo rede social, nada. E aí, do nada, o pessoal começa a mandar mensagem convencional. Tá vendo isso? Responde aí sobre... Eu falei, o que está acontecendo, gente? Aí que eu ligo a internet, que eu vejo a notícia, né? E aí a gente vê com muita preocupação, porque a gente sabe que tem dois motivos muito claros, que não são nem a democracia, nem o combate ao narcotráfico. Os motivos que a gente entende o principal deles, é o motivo que mais gerou guerra no mundo dos últimos anos para cá, que é a disputa do petróleo. A Venezuela tem hoje a maior reserva de petróleo comprovada do planeta, mais de 20% de todo o petróleo comprovado do planeta está na Venezuela, só para vocês terem noção. E também uma informação que corre só quem estuda um pouquinho de geopolítica mundial, que é o acordo do petrodólar, que foi feito entre o governo americano na década de 70 e os países da OPEP, onde eles firmaram um acordo que, logo após os Estados Unidos deslastrear a moeda, o dólar do ouro, todo o petróleo mundial que fosse comercializado entre os países teriam que ser comercializado em dólar. Isso por si só gerou uma demanda imensa de dólar e potencializou o Império Americano até hoje. Então, toda vez que os Estados Unidos precisa de dólar, é só imprimir, porque ele tem um acordo que a maioria dos países respeita e que a Venezuela, assim como outros países, não só a Venezuela, a China, a Rússia, tem outros países que já começam a questionar, inclusive o bloco europeu, né, que criou o dólar, que criou o euro, começam a questionar esse acordo e usar outras moedas de comercialização. Esses foram os dois principais motivos. A não utilização do dólar como moeda de comercialização do petróleo e a própria reserva comprovada. Lembrando que a Venezuela, quem aí se propõe a estudar um pouquinho, olhar o mapa mundial, a Venezuela está muito próximo dos Estados Unidos. Então, sim um problema complicado, porque quando um presidente americano ele se acha no direito de invadir um país, de questionar, de sequestrar um presidente e dizer que está fazendo isso e agora vai administrar a Venezuela e administrar o petróleo venezuelano, a gente sabe que ele pode ir muito além disso, da Venezuela, e comprometer até as democracias que a gente tem hoje, são democracias novas, mas já consolidadas na América Latina como um todo. Lembrando que a gente tem uma descoberta de petróleo imensa em toda a região aí, norte do Brasil, que pega ali o que a gente chama hoje de margem equatorial, mas não pega só o Brasil, né? Pega todos os países ali dessa parte mais alta da América Latina, inclusive Suriname, as Guianas, e nos outros países, no Suriname e nas Guianas, a gente já tem uma exploração muito elevada de petróleo, inclusive com várias empresas americanas que já estão colocadas lá e estão aumentando a sua produção de petróleo local. Na parte brasileira dessa margem equatorial, a Petrobras conseguiu recentemente uma licença para começar a fazer um poço teste. Esse poço a gente até teve uma notícia ruim ontem, que foi um vazamento de fluido de petróleo, e aí a empresa teve que dar uma paralisada no processo de perfuração, porque vazou e ela precisa entender ali as características do solo, o que está acontecendo. Mas a gente sabe que ali tem um potencial de petróleo que chega próximo ou até mais do que o próprio pré-sal. Então tem muito petróleo ali para ser explorado ainda.
Eu até, no vídeo que eu fiz, eu coloquei que se ele resolver, até essa questão de estudar, né, de ler, é interessante. Quando as pessoas não têm compromisso com nada, vão lá, postam, falam o que querem. E a gente tem que... Tudo bem, tem gente que acredita que a Terra é plana. Já tem um povo aí que acredita que a Lua é um holograma, que não existe Lua. Aí o negócio fica muito elevado para mim, que eu tenho pouca capacidade de entender esse processo. Mas assim, e acompanhando essa coisa, você vai chegar num tempo, num momento em que, por exemplo, ontem não, logo depois do dia 3, um dia ou dois depois, o Trump colocou aqui, ó, este é o nosso hemisfério, na sua conta, no X. Ou seja, né, tipo assim, a América Latina é nós. Como é que é isso? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem lá a descoberta recente, não tanto tempo, de lençóis freáticos com bilhões e bilhões de litros de água doce. E aqui o olhar do mundo para o Brasil é a Amazônia. Então você vai resolver lá, falar, eu quero agora a Amazônia para mim. Então ele vai chegar aqui, vai invadir o país, vai capturar o presidente, que for, ele está ligando para quem quer que seja, e vai tomar a Amazônia como dele. Como é que é isso? É assim, desse jeito? Ou porque tem muita gente comemorando isso. Tá, como você disse, não tem como concordar com tudo que Maduro fez. Aliás, né, tem coisas que precisam ser realmente... Agora, ontem a senadora Luiza Helena esteve aqui, hoje deputada federal, a gente fala senadora, né, para aquela convenção de chamar pelo cargo maior mesmo, né? Mas ela disse, a pergunta é, quem é que ungiu o presidente americano para ser o policial do mundo, para ser o julgador do mundo? E aí eu coloco até uma outra pergunta minha, por que ele não vai lá no Mohammed bin Salman, lá na Arábia Saudita, que é um ditador sanguinário, aquele lá é ditador declarado, sanguinário. Esse, para quem não sabe, foi aquele que deu as joias a Bolsonaro. Aliás, ele dá joia a todo mundo, é um espetáculo. E que, né, Bolsonaro chegou até a declarar que tem muita intimidade com ele. E aí, como é que é isso? Lá os Estados Unidos são parceiros. Aliás, recebeu ele outro dia na Casa Branca, ele investiu 600 bilhões de dólares. A promessa de investimento de 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Como que você vê essa relação de dois pesos, duas medidas entre o presidente americano e essa coisa de ditadura ou não? A gente sabe que hoje nos Estados Unidos a gente também vive uma crise democrática, né? Você tem um país que hoje é governado por um presidente totalmente autoritário e que ignora, por vezes, as instituições legais, a justiça americana, o próprio Congresso americano, causando um desbalanceamento entre os poderes institucionais dos Estados Unidos. Então, não tem, de fato, ninguém que deu poder ao presidente Trump para virar o policial, o justiceiro, seja lá o que ele acha que é no mundo. Mas a história mundial aponta que, em diversos momentos da história da humanidade, alguns presidentes, alguns governantes, alguns reis, imperadores, eles se apropriaram do poder que eles têm, às vezes financeiro, muitas vezes ligado a um poder militar, para cometerem absurdos, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê essa dicotomia. Você lembrou muito bem, se o presidente americano, né? O presidente dos Estados Unidos, esse é outro termo, Cláudio, que a gente... Americano é complicado, a gente tem que começar. Nós não somos América do Sul? Os Estados Unidos, ele tomou o nome americano para eles, né? Na verdade, eles são estadunidenses. Isso. Americanos somos todos nós. Todos nós. Eu sou americano, você é americano, todo mundo que vive em uma das Américas é um povo americano. Mas eles tomaram isso e utilizaram de maneira habilidosa, apesar de ser maldosa, a cultura estadunidense, principalmente através dos filmes. A gente foi disciplinado
através dos filmes dos Estados Unidos, a chamar os cidadãos estadunidenses de americanos. Mas, enfim, voltando a falar do tema, se eles se preocupassem realmente com democracia, tem outros países que eles chamam de parceiro, que não têm eleição nenhuma e que eles teriam que ter um olhar diferenciado, né? Não se tem essa preocupação com a democracia, nem mesmo com o povo venezuelano. Então a gente sabe muito bem ali que os interesses são justamente escusos e está diretamente ligado à questão do petróleo e a questão do lastreamento do dólar. Eu lembro aqui de uma conversa que eu fiz com o diretor Marcelo Nunes, aqui diretor nosso do Sindipetro NF, questionando justamente quais seriam as futuras guerras, né? Porque o próprio petróleo também ele já entra numa reta de decadência. A gente já acredita que a gente já atingiu o topo de consumo do petróleo do mundo. Daqui para frente vai se estabilizar e com todas as políticas de transição energética que hoje estão sendo incentivadas no mundo inteiro, a tendência a longo prazo é que esse consumo comece a cair até a gente chegar num nível mais baixo. Só que tem, assim, para além do petróleo, que já causou uma série de guerras, essa dependência do dólar como sendo uma moeda internacional. E os Estados Unidos depende muito disso. Depende para manter seu poder hegemônico, depende do sistema de transação financeira, que o próprio Maduro também começou a questionar, assim como os países do BRICS, né, que hoje estão criando sua própria moeda, e não vai ser uma moeda comercial, Cláudio, para você estar usando, vai ser mais para grandes transações entre os próprios países. Importação e exportação, né? Exatamente. São grandes empresas que vão poder comercializar numa moeda que fazem esse câmbio através da sua própria moeda local. Seria como se fosse uma criptomoeda para ser usada apenas para importação e exportação. Mas isso torna um mundo um pouco menos dependente do sistema americano de troca de moedas e também do próprio dólar, o que faz com que os Estados Unidos entre numa espécie de crise, né? Ajude a acentuar essa crise. Então, acredito que esse seja um dos principais motivos, né? Se a gente lembrar aí o que ocorreu com a Líbia, se a gente lembrar o que ocorreu com o Iraque também, o Iraque de Saddam Hussein, todos esses países questionaram, o Afeganistão questionaram, em determinado momento, todos esses países foram parceiros dos Estados Unidos, mas em determinado momento eles começam a questionar a utilização do dólar como moeda de transação internacional. E aí, assim que são questionados, eles começam a sofrerem ataques. Quando o país é pequeno, Cláudio, como esses países que eu falei, fica mais fácil, vamos dizer, não é mais fácil, é menos difícil justificar um ataque, uma guerra. A gente tem uma preocupação com o Brasil, mas a gente sabe também que o Brasil não é uma Venezuela. A nossa população hoje já passa de 215 milhões, eu não lembro exatamente do último censo, mas assim, e a gente tem um vínculo muito forte com os próprios Estados Unidos, um mercado internacional que é muito forte. Então, uma crise no sistema brasileiro, ela abalaria o próprio Estados Unidos, é diferente. Agora, o que o fato é que isso deixa todo mundo preocupado, não só com a questão do petróleo, mas quando a gente olha para frente, a gente olha aí a questão das terras raras, que também tem lá na Amazônia, como você falou. E a questão da água doce, que é outra preocupação nossa, que também nós temos aquíferos gigantescos no norte e no nordeste do nosso país, descobertos recentemente. Então, é uma preocupação. Hoje, por exemplo, a gente está vendo chegar no Brasil grandes empresas de data centers, que são empresas que trazem um poder de processamento muito grande para atender essa demanda das inteligências artificiais, que demandam um poder computacional enorme. E esses computadores precisam o tempo todo de água para ser refrigerado. Então, é um outro debate que vai aparecer em algum momento dessa disputa da água do planeta. Entendeu? Se a água vai servir
para inteligência artificial, para esses computadores, ou se a água vai ficar disponível para a população. Na maioria dos grandes centros urbanos, hoje, um dos maiores problemas de saúde pública que a gente tem é a falta de água, a falta de saneamento, de qualidade. Então, um problema que começa com ataque aqui a uma democracia local, um país vizinho nosso. Inclusive, nós também estamos preocupados com a população. E aí é uma preocupação legítima, tá? Como é que fica o abastecimento dessas pessoas? Como é que fica a economia local? A gente já tem uma tendência do povo venezuelano vir muito para o Brasil. Aqui em Campos, esses dias eu estava encontrando 2 venezuelanos ali no sinal estavam trabalhando, fazendo um trabalho ali, mas assim, a gente tem um histórico de uma migração grande aí por conta justamente dos problemas que eles tiveram lá no país dele, e agora a gente fica numa situação um pouco mais precária do que se tinha antes. Então, é um assunto complexo, vai ter diversos desdobramentos aqui, tanto para o próprio povo americano quanto para a América Latina como um todo. A comunidade internacional está de olho. A ONU, infelizmente, não tem o poder de atuação que a gente esperava que tivesse, mas a democracia americana aí também está sendo questionada, né? Não dá para o presidente Trump fazer um ataque desse e ele também ficar ileso. A própria comunidade internacional vem se mexendo. É óbvio que ninguém vai ser irresponsável a ponto de provocar uma crise mundial por conta desse ataque. A Venezuela, que é bem triste, diga-se de passagem. Mas os Estados Unidos também vão ter que responder por esse ataque, entendeu? Assim como a Rússia responde até hoje pelo ataque que ela fez ao povo lá da Ucrânia, né? Então, sim, também outro pretexto também. Outra guerra que não tinha. Sem pretexto real. Que ele divulga uma coisa e na realidade é outra. Não, Sérgio, algumas coisas que você falou aqui, só pontuar. A questão da população brasileira, segundo o último censo, pesquisei no Google, tá? 213,5 milhões, quase 214 milhões. E a outra coisa aí, eu estou falando que eu pesquisei no Google, que eu não usei IA. E aí eu vou falar, para cada pesquisa que você faz, para cada trabalho que você faz no ChatGPT, por exemplo, e aí você tem 1 milhão de aplicativos hoje, mas assim, se você pedir lá um e-mail com 100 palavras, gasta em média, segundo uma universidade americana, numa pesquisa em média, meio litro d'água. Um e-mailzinho, 100 palavras. Essa informação, cara. Gasta meio litro. Se você fizer um trabalho, pedir para fazer uma prospecção lá do que o sindicato fez esse ano, do que vai fazer, isso vai gastar lá não sei quantos litros d'água por um trabalho feito pela inteligência artificial. E a água é para quê? Como? Se não existe um ralo físico aqui na minha casa? Não. Lá, como você disse, no data center, na central de dados, de computadores da Microsoft, por exemplo, acho que é a Microsoft e no chat, no OpenAI. Tem a do Google também. Gemini. Tem muito. Então você fala assim, como que usa essa água? Para refrigerar os computadores. Então, quem não sabia, fique sabendo aí, você gasta água quando dá. E o que você falou, não pode ser água salgada, tem que ser água doce, senão corrói todo o sistema. Então, cara, assim, é muito, muito complicado até a gente começar, e quando eu olho assim na grande massa para poder entender isso, eu desanimo, esquece, não vai entender. E aí eu te pergunto, só para fechar esse tema, que vai pagar, vai ser condenado ou julgado, mas quem vai parar esses caras, como por exemplo o Trump, que agora já vira lá o seu radar para Groenlândia? É outra treta que ele vai armar. Aliás, ele já não quer que chame mais de
Golfo do México, tem que ser Golfo da América. Enfim, essas doideiras lá, mas e aí? Ontem ele deu uma declaração também, né, falando sobre se ele perde o Congresso, ele tem medo de ser empichado. Isso é fato também. Quem para esse cara? Quem tem poder para parar? Belicamente falando, ninguém. Exatamente, esse é um problema. A história mostra que esses grandes impérios demoram a cair. Demoram porque justamente não tem no planeta uma justiça que fica acima de todos os países e que faça esse enfrentamento. Agora, esses países eles acabam se ruindo, esses impérios, por si só. Eles acabam entrando em colapso interno. Então, os próprios poderes internos, a história mostra que eles começam a ter problemas internos e esses problemas internos acabam desdobrando em quedas, enfim, nos países ou nos impérios ruindo, vamos por assim dizer, e perdendo poder. Eu acredito que o que os Estados Unidos, essas medidas que os Estados Unidos estão fazendo recentemente, já um apontamento de que eles já preveem alguma coisa do tipo. O enfraquecimento do dólar, a gente, quando faz uma análise agora do início do ano, por exemplo, surpreendentemente, a gente chegou inclusive foi até um item de reportagem da Globo, apontando que o real foi a moeda que mais se valorizou, uma das moedas que mais se valorizou no mundo, né? E o dólar, justamente, ele vem seguindo uma sequência de queda contínua, não muito acentuada, mas assim, quando se compara ao longo dos últimos anos, a moeda do dólar vai perdendo força. O que é o dólar perder força? É os Estados Unidos perder poder econômico. E quanto mais o dólar perde força e perde valor, os Estados Unidos têm que imprimir mais moeda, e a gente sabe que quando se imprime mais moeda, toda a economia, todo o país que imprime moeda exageradamente gera um problema de inflação no país, né? O excesso de moeda gera problema de inflação. Aí você começa a gerar uma série de problemas econômicos no país como um todo, compromete a estabilidade do país e os próprios poderes já começam a questionar as autoridades. O próprio povo. Então, esse medo do Trump de perder o Congresso, pode ser que aconteça isso. A economia americana ela é muito baseada na sua elite, que durante muito tempo foi essa elite do petróleo, mas hoje a gente vê também uma elite financeira que manda muito dos Estados Unidos e uma elite agora das big techs, né? Que também hoje é um poder institucional. Então, no momento em que esses poderes econômicos começarem a ser ameaçados ou se encontrarem em conflito com o que o presidente Trump começa a colocar, e ele já arrumou briga lá com Elon Musk, ele já arrumou briga lá com os principais, vamos dizer, donos dessas big techs. Aí ele vai começar a ser questionado, inclusive internamente dentro do próprio Estados Unidos. Essa questão da Groenlândia é um absurdo. Ele chegou a anunciar que iria comprar o Canadá, né? Sim, também. Depois deu uma recuada. Depois o povo canadense fez frente, né? Fez um protesto, e aí o protesto do povo canadense foi muito interessante. Você quer comprar a gente? Então, a partir de agora, a gente não compra nenhum produto americano. Não vamos consumir mais nada. É uma das melhores formas de combater qualquer extremismo no capitalismo. Num planeta que é dominado por um sistema de capitalista, uma das formas mais eficientes de se enfrentar qualquer coisa é simplesmente deixando de consumir. Deixa de consumir aquilo. A empresa lá não está respeitando o meio ambiente ou promove uma política que de fato tem alguma questão que não te agrada de alguma forma, deixa de consumir e faz propaganda contra. É a melhor forma de você sensibilizar os capitais, os donos de capitais, né? E aí a gente vai ver, cara, quando eu olho assim para frente, eu olho com muita preocupação, mas ao mesmo tempo também eu tendo a ser otimista, né? Eu brinco dentro do movimento sindical, a gente tem uma máxima lá que a gente fala, a gente tem que ter o pessimismo
o pessimismo da avaliação, mais o otimismo da vontade. Você tem que avaliar o mundo, analisar o mundo, perceber o mundo com todas as suas nuances, inclusive com tudo de ruim que há na sociedade. Isso é preciso para que você se prepare. Agora, você também tem que manter a cabeça erguida e acreditar que a gente consegue construir um mundo melhor, sim. E aí eu vejo alguns sinais também de processos de democracia que vêm se evoluindo, de países que até então eram ditos como países ditatoriais, como a China, por exemplo, que vem se abrindo e trazendo muita coisa nova, inclusive grandes parcerias aqui com o Brasil. Quem está podendo visitar esses países, por exemplo, os próprios países europeus. Então, ao mesmo tempo que a gente vê com preocupação esses movimentos que os Estados Unidos está fazendo, a gente também tem expectativas boas do que o resto do mundo pode proporcionar. Assim, não tenha dúvida. Torcer, se for viver só com a razão, sem emoção, a gente endoida, né? Se for, senão a gente não torceria pro time da gente, a gente ia torcer pro time melhor. E esse ano é o ano de Copa do Mundo, né? E aí, Copa do Mundo, vai ter nos Estados Unidos? Que esse ano é Canadá, Estados Unidos e México. Como é que vai ser? Já a FIFA não se posicionou ainda, mas já tem gente contrária. Aí que doideira. Vai ser um ano de protesto, vai ser uma Copa do Mundo cheia de bandeira. Vai ser. Fazendo protesto contra Trump o tempo inteiro. Você falou tudo, eu acho que podia ser, de fato, manter os jogos ali com... Então, com certeza, a FIFA não deve mudar, né? Também há tempo hábil para isso. Não tem tempo hábil. Os países também já estão se preparando, já está todo mundo já alinhado, pensando em Copa do Mundo. E a gente vai ter uma Copa do Mundo justamente movida com essa questão geopolítica como um todo, apontando todos os equívocos, todas as intransigências aí do governo dos Estados Unidos. Pode ter certeza. Eu estou lembrando aqui daquela... um ano antes da Copa, que a gente teve aqui no Brasil, foi 2013. A Copa 2014 foi a Copa, 2013. 2013 foram os anos dos protestos aqui no Brasil. Sim. Inclusive, tinha bandeira de tudo quanto é jeito. Foi quando começou aquele movimento em São Paulo das passagens, não foi? Foi, começou com aquele aumento de valores do aumento da passagem e tomou uma proporção que o Brasil inteiro veio para as ruas. Inclusive, tinha bandeira de tudo. Não vai ter Copa. Tinha o padrão FIFA, lembra da história? Padrão FIFA, Eu quero um hospital padrão FIFA. Que o povo tem que aproveitar essas oportunidades. Que bom por isso, é isso aí. Para manifestar isso da democracia, isso é até bonito de ver as pessoas exigindo melhorias significativas para o país. Eu acredito que lá nos Estados Unidos a Copa deve seguir mais ou menos o mesmo tom. Hoje a gente não vê nas grandes mídias as mobilizações que estão ocorrendo, porque, de fato, quando se pensa na mídia tradicional, jornais, sites, e nas mídias tradicionais grandes, né, vamos botar assim, os grandes veículos de comunicação, todos eles estão alinhados com o que os Estados Unidos estão fazendo. Mas se vocês pesquisarem nas redes sociais, vocês vão acompanhar várias mobilizações no mundo inteiro contra esses ataques, e justamente porque representam uma ameaça não só à democracia venezuelana, como a de toda a América Latina. Isso aí. Sérgio, são 7h55. O assunto é importante, a gente acabou tomando esse primeiro bloco com isso, não tem problema, a gente avança para o segundo. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. E eu quero saber sobre a greve. Como é que ficou essa greve? Quais os pontos positivos, os pontos negativos da greve? E daí a gente já começa também a comentar sobre 2025, outras lutas que não foram poucas, foram vários momentos aí de muita luta. E a gente vai virando aqui a página para outros temas também. Tem um comentário aqui, ó. O Rafanelli, grande Rafanelli, figuraça, tá na época da vaca mimosa, não é mimosa, não é? Aquela vaca é um espetáculo, eu passo ali toda hora em frente ao sindicato, né? Eu vejo os preparativos ali pro carnaval,
A vaca representa, na verdade, os bancários, né? Aliás, os banqueiros, perdão, tadinhos dos bancários. Os bancários estão debaixo do pé da vaca. E os banqueiros que... Grande Rafanelli, um abraço para você, meu amigo. Tá aqui, ó. Bom dia, parabéns, Sérgio está dando uma aula de sindicalismo e política. Ele comenta aqui no Face. O Rafanelli é um parceiraço, presidente ali dos sindicatos bancários, né? E está sempre na luta com a gente, sempre oferecendo estrutura. Inclusive ajudou a gente nessa greve, tá? Sei. Ele disponibilizou lá o auditório da sede dos bancários, porque o auditório nosso é pequeno, a greve tem muita gente, a gente precisou fazer uma das nossas assembleias ali no auditório. É sempre um parceiro. Rafanelli, estamos juntos aí na luta, e eu sei que você está preparando uma atividade aí, a gente vai estar junto contigo, tá bom? Um abraço, meu amigo. Não, e ele sabe que pode contar com a Folha FM também. Aliás, essa categoria é uma das que mais sofre com a tecnologia e vai sofrer mais ainda com a IA. Se você fizer uma pesquisa rápida, a última vez que você foi ao banco, quando foi? Tem mais de um ano. Entendeu? E não foi para uma coisa simples, foi porque precisou de fazer alguma coisa documental, presencial, ou enfim. Se for simples, até uma troca de aparelho. Muita gente só vai ao banco agora uma vez, lá outra, para trocar, porque o aparelho precisa muitas vezes ser reconhecido, habilitado no caixa automático. Sim. Mas isso também já vai acabar com o IA. Já acaba. Então, é uma das profissões que mais sofre e que seguramente já eu diria até aqui em fase de extinção. O caixa físico nas agências físicas, quantas que se foram aí? Só aqui em Campos, rapidamente 2, Bradesco e Itaú. São João da Barra, até o Bradesco fechou também. É Bradesco lá, não era? Fechou também. Fechou. Então, não sabia. Aí, eu sou de uma geração, Cláudio, da década de 80, né, que a gente fazia tudo no caixa, né? No caixa físico. Então enfrentava aquelas filas. Você não sabe o que... A única vez que eu tive alegria na minha vida de enfrentar uma fila, quando eu era adolescente, 15, 14 anos, trabalhava lá para o seu Ari, numa venda lá em Italva. E aí ele vinha, cara, com segunda-feira, né? Quase sempre, aquele monte de dinheiro, né, de vendas do final de semana, aquela coisa toda, e de boletos para pagar. Amigo, de Italva, verão, 45 graus, de bicicleta, alegria de poder entrar no... E ninguém tinha ar-condicionado naquela época, não, velho. Isso não, velho. Só tinha nos bancos, né? Só nos bancos, rapaz. Você poder entrar no banco... Eu chegava e ficava assim, ó. Inês, rapaz, era a caixa, a gente conhecia, tadinho. Eu chegava no caixa assim, aí ficava aquele monte de papel na minha mão, entregava de 1 a 1. Meu filho, me dá tudo aqui. Calma, Inês. Vamos aproveitar um pouquinho esse ar-condicionado. Aí chegava lá, a senhora, e demorou, né, cara? Rapaz, fila grande, rapaz, o que tinha de gente naquele banco hoje. Então, assim, muito bom. E a gente viu tudo isso, né? Mudar, muito legal. Não, eu me sinto privilegiado, não me sinto... O pessoal fala que a gente é excluído, que a gente é não sei o que lá. Cara, eu me sinto muito privilegiado, porque você pegar do fogão a lenha até o coquetup, até essa bicha aí, como é que é o nome disso? Airfry, é muito legal. Muito legal. Eu acho toda essa transformação. Esse dia eu estava conversando com um sobrinho meu, e ele estava, sobrinho, né, final de ano, pô, padrinho, afilhado, né? Ô, padrinho, fortalece aí comigo, manda um pix aí. Aí eu falei assim, pô, você tem conta em banco? Tenho conta nesses bancos virtuais. Você foi no banco? Não, eu nunca pisei Nem existe o banco. Pisou no banco, já abriu uma conta e estava recebendo Pix. É essa mudança. Muito legal. Aqui. E os bancários, como você falou, é uma categoria que está sendo profundamente afetada por essa mudança tecnológica e ainda vai ser mais. Né? É isso aí. Vários bancos, o Will... Nubank, que é um dos grandes aí, não tem. C6 não tem agência. Não tem agência. Tem agência, né? Se tiver uma sede lá, só para os administradores. Bom, conversa muito boa. Deixa eu fazer uma pausa. Vamos voltar para continuar. Rafael, eu vou te convidar antes do carnaval para a gente
bateu um tambor aqui. Não é tambor de macumba, é tambor de carnaval. De macumba nós já batemos na semana passada com o meu querido Bábalo Chatonimo Congo. Fez umas previsões aí para 2026. Enfim, tem um negócio meio cabuloso aí. Mas tá lá, inclusive, nas nossas redes sociais. São 8h02 em Campos. Pausa rápida aqui neste Folha no Ar com o Sérgio Borges, coordenador do Sindipetro NF, conversando ao vivo com a gente hoje. E daqui a pouco a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Está sendo implantado na Radmed o Gênios